Continuando então o nosso programa, a gente falava aí dos 4 passos, que nós vamos oportunamente detalhar melhor, mas que essa Torá então ela será ensinada no reino vindouro e que, portanto, o povo de Israel nunca deixou de ser a nação sacerdotal, nunca, desde Abraão até hoje. Agora, há aquela parte do cristianismo que apostatou, que abandonou o judaísmo no 4º século, perdeu o sacerdócio. Perdeu. A legitimidade que eles tinham. E somente aquela parte que permaneceu fiel, que foi para o deserto, foi que manteve o papel sacerdotal, que manteve o seu vínculo, o seu enxerto na oliveira. Aquela outra parte não. Foram ramos que, por si mesmos, foram cortados da oliveira, divorciaram da nação sacerdotal e perderam, portanto, seu papel sacerdotal. Certo? Então Israel nunca deixou de ser a nação sacerdotal. Eu explicava que nós entendemos que as 2 testemunhas, uma é o Israel natural, que continua preservando a Torá, as festividades, as tradições, a forma de adoração, o culto. E outra é o Elias, que representa o mesmo povo de Israel, mas que está na missão, na responsabilidade de pregar, de ensinar, de profetizar para povos, nações e línguas, é a respeito do reino vindouro, as boas novas do reino. Esse é o papel do outro ramo do povo de Israel, ou de Elias, anunciar e, ao mesmo tempo, ser precursor agora da vinda de Mashiach como rei para governar aqui na face da terra. Eu espero que essas coisas fiquem bastante claras para os nossos telespectadores e aqueles que desejarem fazer contato conosco para nos procurar, para nos conhecer, para saber onde estamos nos reunindo nesse país, poderão fazer contato conosco e poderão conhecer melhor como obedecer a Deus, como fazer esta techuvá ou esse retorno às raízes judaicas. Então, a gente falava aí, voltando agora um pouquinho atrás, a gente falava aí de Abraão, do papel sacerdotal, a gente já falou isso em outros programas anteriores, mas eu quero que, muitas vezes, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que quando nós concordamos com alguma coisa que Deus mandou, a gente está concordando com Deus. E o inverso é correto também. Quando nós discordamos daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus determinou, nós estamos indo contra Deus. Não tem como nós estarmos servindo a este Deus se nós estamos contrários ao que ele ensinou. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 9 de Deuteronômio, versículo 5, diz o seguinte: não é por causa da tua justiça, falando com o povo de Israel, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Eterno teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então veja bem, gente. Israel não pode ser a nação sacerdotal, porque Israel não obedece a Deus. Nós temos uma oração do Sidur, que nós fazemos diariamente, que fala, onde ali você vê, as pessoas gostam muito de falar em graça, né? A graça ali, quando nosso povo confessa, não é por nós, pelas nossas obras, pela nossa bondade, pela nossa justiça, não é.
E aqui esse texto fala isso, que não é porque Israel fosse bonzinho, não é porque Israel seja obediente, que Deus mantém a sua aliança. Mas é por causa de quem? É por causa da palavra, é para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais. Engraçado que nesse versículo fala também das nações, ele fala assim, que é pela impiedade das nações. As nações, meus amigos, decidiram não servir a Deus. Se Deus chegou ao ponto de criar uma nação sacerdotal para si, ele criou porque as demais nações não quiseram conhecer os seus ensinamentos. Isso o Salmo 47 fala. Quanto aos seus juízos, não os conhecem. As nações não conhecem a palavra de Deus. Por que não conhecem? Porque não querem obedecer a Deus. Então, por causa dessa rebeldia das nações, dessa desobediência voluntária das nações, Deus estabeleceu o povo de Israel. Não é porque o povo de Israel é bonzinho, não é por isso não. Não é porque é justo, nem nós podemos pensar, não é pela nossa justiça, mas por causa do juramento. Deus preserva a sua palavra. Deus jurou a Abraão que a sua descendência seria essa nação sacerdotal. Então, quando nós aceitamos isso, quando nós aceitamos essa vontade de Deus, que o povo de Israel é o povo santo, é a nação sacerdotal, nós não estamos aceitando o povo de Israel, nós estamos aceitando a Deus, que disse que seria assim. E nós já provamos que esse sacerdócio nunca acabou, que ele vai entrar no reino vindouro, vai entrar nos dias do Mashiach. Por que não reconhecermos hoje esse sacerdócio? E por que não buscarmos as nossas raízes hebreias, judaicas, a fé do primeiro século, a fé que Yeshua ensinou? Por que não vivermos como o nosso povo? Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas nós temos o Novo Testamento, e no Novo Testamento não precisa obedecer à lei. Veja bem, os escritos da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, porque isso traz uma discriminação do Tanar, que por outro lado é chamado de Velho Testamento, isso não deixa de ser uma forma discriminatória de tratar os escritos do Tanar. Então, se nós analisarmos, pense comigo, nos primeiros anos, 30, 40 anos, o que aconteceu? Não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito 30, 40 anos, ou começou a aparecer depois do estabelecimento da congregação de Yeshua. Então, como é que aquela congregação vivia sem o Novo Testamento? Como é que ela vivia? Ela seguia o Tanar, que era chamado de as Escrituras, ou o Antigo Testamento, sem problema nenhum. Obedecia os ensinamentos dos apóstolos, dos Talmidim de Yeshua, e cumpria a Torá. Eu costumo dizer que a única diferença que existe entre nós, a nossa comunidade, e a comunidade judaica, é a crença em Yeshua. É a única diferença. Qualquer israelita que reconhecer a figura de Yeshua como o Messias e também como o Cordeiro de Deus, porque vão necessitar dos méritos de Yeshua, do sacrifício de Yeshua para a remissão dos pecados,
há que se entender isso também, não apenas crer que Yeshua é o Mashiach, mas reconhecê-lo como o servo sofredor, como aquele que, através do seu sacrifício, trouxe a remissão dos pecados. Porque desde o ano 70 da Era Comum, o templo já não existe mais. E não existe mais sacrifícios. Então nós que cremos na figura de Yeshua, temos a remissão de nossos pecados por meio dele. Muito embora a gente faça as orações, a liturgia, mas o nosso perdão não vem através de orações ou da liturgia, e sim do sacrifício de Yeshua, dos méritos dele. E eu estou falando aqui do Yeshua judeu, do Yeshua que obedeceu Torá, que cumpriu Torá, que obedeceu os mandamentos de Deus, estou falando desse Yeshua. Então não é pelos méritos de nosso povo, que o nosso povo é nação sacerdotal, mas pela aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão. É por meio desta aliança que ele fez que Israel continua sendo sacerdotal, a nação sacerdotal. E se você quer fazer um retorno às raízes judaicas, você tem agora a oportunidade de ter aquela mesma fé, de conhecer o Yeshua. Você já conhece ele, amém. Você já ouviu falar dele, já aprendeu dele, amém. Mas agora é a hora de você aperfeiçoar esse conhecimento, se aproximar da sua origem judaica. A origem judaica. A Techuvá é o único retorno que você vai para frente. Vê que coisa, que interessante. Retornando e indo para frente. É a Techuvá. Porque ela nos aproxima. À medida que nós retornamos para as nossas origens judaicas, nós nos preparamos melhor para obedecer e para servir o nosso Deus. Então, neste primeiro momento, o importante é reconhecer que o nosso povo, o povo de Israel, é a nação sacerdotal. Tanto o segmento que ainda não crê em Yeshua, mas que sustenta tudo o que eu falei, não é? Torá, as festas do nosso povo, os costumes, as tradições, como aquela parte também que tem o papel profético de pregar, de Elias. Continue conosco em nossas próximas programações. Obrigado por sua atenção. Shalom.